Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mostrar uma experiência recente que fizemos e que tem dado surpreendentemente bons resultados. Tá? Vejam que aqui nós temos uma uva Isis, ela está se desenvolvendo aqui e nós tentamos fazer uma poda de formação em que, ao atingir o topo, a gente fez aqui um corte, uma poda, para que ela se bifurcasse em dois braços, laterais. E a partir desse ponto, o que é desejável? É desejável que esses braços desenvolvam ramificações laterais, formando assim algo como uma costela, uma espinha de peixe, já que esses ramos serão depois os ramos que serão podados a cada ano para produzir os frutos. O problema é que, a princípio, essa planta não desenvolveu ramos laterais, tá? Por falta de experiência, mas também por falta de tempo, nós deixamos a coisa correr solta e essa uva só desenvolveu a princípio uma ramificação aqui na ponta. Mesmo após cortar este braço, o que aconteceu é que ela desenvolveu um ramo lateral que foi se desenvolvendo, engrossando, e os ramos aqui da parte basal e central deste braço da uva não apareceram, tá? E aí tentamos alguns mecanismos, como por exemplo o famoso extrato de alho, que é um método tradicional de acordar as gemas da uva, mas não obtivemos qualquer resultado, tá? E tudo caminharia assim se nós não tivéssemos adotado um outro procedimento. Essa tendência de que a uva tem, e assim como várias outras plantas, de brotar apenas a parte superior, a ponteira, vamos dizer assim, ela é ocasionada pelo que se chama de dominância apical. O que quer dizer a dominância apical? A dominância apical pode ser entendida como um processo fisiológico da planta em que, através de mecanismos hormonais, a planta joga toda a sua força para a parte superior da planta, para a ponteira, vamos dizer assim, e inibe o desenvolvimento das gemas que estão mais na base ou na parte mais central da planta, tá? Então, graças a esse mecanismo, o normal é que a uva, assim como outras plantas, desenvolva suas partes ponteiras, vamos dizer assim, desenvolva suas partes apicais e iniba o desenvolvimento da parte central da planta ou basal, tá? E o que a gente arranjou para tentar fomentar o desenvolvimento das demais gemas da planta para que a uva pudesse atingir a arquitetura que a gente precisa, que a gente deseja? Nós recorremos aqui a uma técnica que a gente vê sendo usada principalmente em maçãs, em peras e também plantas ornamentais, conhecida como nulting. Nós vamos exemplificar aqui como é que funciona essa técnica num pé de maçã, onde nós a aplicamos e tivemos um resultado imediato. Observem que a tendência do pé de maçã é também desenvolver um ramo principal e ir subindo, e desenvolver apenas a sua ponta. Perceberam? É a isso que nós nos referimos como dominância apical, tá? Então, como é que nós fomentamos, no caso aqui da maçã, o desenvolvimento de ramos laterais? Nós precisamos fazer aqui um entalhe. Na verdade, a tradução literal da palavra note é exatamente entalhe. Então vejam que essa maçã caminharia para se desenvolver
verticalmente, sem qualquer braço lateral, sem qualquer ramo lateral. Nós conseguimos forçar essa brotação através do note. E o que é o note? Literalmente, a tradução de note poderia ser entalhe. Tá? Nós vamos fazer um entalhe, vamos fazer um pequeno corte à frente da gema, de forma que a gente possa estimular a sua brotação. Então, basta fazer um pequeno cortezinho, uma meia-lua à frente dessa planta. Esse corte pode ser feito com uma faca, com uma serrinha, ou mesmo com alicate de poda. Tá? Então, onde você quer que haja uma brotação lateral, você vai e faz um pequeno entalhe à frente da gema e que ela será estimulada a brotar. Vamos fazer um outro aqui usando o alicate para que vocês entendam. Essa gema está grande aqui. Esse corte não deve ser profundo de modo a você atingir o cerne da planta. Você deve fazer um corte, uma meia-lua, de modo que você estimule o surgimento aqui de uma brotação lateral. Então, como é que vai funcionar essa técnica? Quando a gente faz esse corte na casca, a gente temporariamente interrompe o fluxo da seiva elaborada e, de certo modo, a gente bagunça o mecanismo hormonal que mantinha essa gema dormindo. Então, temporariamente o mecanismo da dominância apical é suprimido e essa gema irá brotar. Então, foi nessa prática, né, que é, como falamos aqui para vocês, que ela é aplicada em peras, em maçãs e também em plantas ornamentais, quando se deseja o desenvolvimento de ramos laterais, que a gente se inspirou para tentar estimular a brotação lateral da nossa uva. Vamos lá para ver como é que ficou. Então vocês podem notar aqui que a gente despontou esse ramo de uva e ele desenvolveu aqui um único broto. Nós deixamos isso correr sem nenhum controle e aí não houve desenvolvimento de brotos laterais de outros ramos. Tá? Então nós inspirados pela técnica do note, nós também tentamos fazer aqui, induzir a brotação da uva mediante então esse entalhe ou note que a gente faz aqui muito pertinho da gema e um pouco à frente dela. Nós estamos aqui apenas ilustrando a técnica do note, simplesmente fazendo um pequeno entalhe à frente da gema da uva, certo? Bom, a gente praticamente não encontra referência sobre o uso dessa prática na uva. A gente se inspirou no que já é feito para maçã ou outras culturas. E provavelmente por quê? Porque é comum que no cultivo comercial da uva se utilize produtos químicos, né? Calcianamida hidrogenada, o famoso Dormex. Mas a gente não queria usar isso aqui. E como o extrato de alho não funcionou, esse foi o mecanismo que a gente adotou para estimular a brotação lateral da uva. E vejam aqui o resultado desse procedimento. Então vejam, pessoal, que após a prática desse entalhe, né, a uva está vindo totalmente, né, em todos os locais onde nós fizemos o entalhe, o note, a planta está desenvolvendo brotação lateral. Então isso vai permitir que a gente faça aqui, que a gente forme a uva e dele aquele formato que a gente quer, né, aquela estrutura de espinha de peixe.
Então, para você que está tendo esse problema, provavelmente essa prática, essa técnica aqui deva te auxiliar na formação de suas uvas. Então por hoje é isso. Até mais, pessoal.